chamo Lia Lourado, sou médica veterinária, formada pela UNITA. Atualmente eu trabalho na unidade de vigilância sanitária do município de Sobral, sou fiscal sanitária. Ótimo, doutor. Então, a primeira pergunta, né, nós queremos saber como foi sua aproximação com a saúde pública. No percorrer da minha faculdade, eu sempre fui próximo de algumas disciplinas, como, por exemplo, patologia clínica, então eu gostava muito de patologia clínica, microbiologia, e mais para o final do semestre, né, o que normalmente é nas grades de medicina veterinária, é onde a gente é apresentado a disciplinas como POA, né, zoonose, enfim, essas outras áreas mais ligadas especificamente à saúde pública. E talvez, né, pela questão, né, dos meus pais serem vinculados à saúde pública e outras formações, foi algo que me despertou muito. E também porque eu tive professores que me instigaram muito nessa visão, né? Que na época apesar de eu ser formada em 2016, na época já a gente não utilizava muito termos de saúde pública. Já era utilizado muito saúde única, né? Ou, enfim, outras nomenclaturas que abordavam não só a saúde humana, não só a saúde animal, mas englobava também a saúde ambiental. Então, isso me abria muitos olhos e me fazia achar muito bonito o contexto do quanto nós, como médicos veterinários, somos importantes não só no mundo animal, né? Mas em todo o contexto de saúde, seja ela ambiental, seja ela voltada para a saúde humana ou animal, né, de fato. Então, isso me deixava muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa em relação a isso. Eu costumo dizer que a gente está sempre em constante estudo quando a gente gosta de uma área dessa, e entre outros também. Então, foi lá pelo meu sétimo semestre que eu me aproximei mais dessa área, né? Comecei a estagiar primeiramente no setor de agricultura no município. De lá eu migrei para zoonoses, unidade de vigilância de zoonoses, concomitante com a vigilância sanitária, né? E aí, quando eu me formei, eu já acabei ingressando nessas áreas. Que ótimo, doutor. Inclusive, você respondeu a segunda pergunta, que seria exatamente, né, a parte desde quando você atua nessa área, né, na parte da vigilância sanitária. Pronto. Em questão de atuação, eu considero atuar, mesmo quando você já não é formado e você tem um estágio nisso. Porque, de alguma forma, a atuação, ela você ter uma ação dentro daquilo. Então, quando a gente costuma receber estagiários no nosso setor, a gente costuma deixar isso muito claro, né? Quando eu estagiei, por exemplo, meu primeiro estágio nos dois foi nas zoonoses, depois na vigilância sanitária, e aí eu acompanhava o responsável de lá para tudo, para palestra, para procedimentos. Então, indiretamente eu atuava, porque eu estava prestando atenção nas dificuldades, em como ele respondia, como que ele fazia o ofício, e muitas outras coisas que a gente acaba por não aprender na graduação, que a graduação ela foca muito na questão ou em legislação, ou na forma trabalhística em si, dentro da área, mas ela não acaba passando toda a carga de algumas coisas burocráticas mesmo, né? Do que, por exemplo, ser um RT de uma zoonose, um RT da unidade de vigilância de zoonose, né? O veterinário responsável pelo setor, que é muito mais além do que você estar na rua, estar na inspeção, é você saber coordenar, é você saber fazer um ofício, é você saber ver uma situação como um todo e quem você vai chamar junto com você para resolver aquela situação. Então, eu costumo dizer que eu comecei a atuar já em 2015 para 2016, antes de terminar minha graduação. Porque eu já comecei a ter essa visão e trabalhar com isso, né, de forma indireta.
Doutora, na sua equipe, né, existem outros profissionais, ou até mesmo além de você, né, como médico veterinário, existem outros médicos veterinários atuando? Sim, existe. Na vigilância sanitária lá de Sobral, né, aqui de Sobral, nós temos 3 médicos veterinários. Nossa equipe possui 11 pessoas, certo? Nossa gerente, ela é enfermeira, e aí, fora elas, somos 3 médicos veterinários, né, que sou eu, a Amanda e a Jéssica Mesquita. Aí ainda temos mais 3 enfermeiros, fora isso, temos tecnólogo em alimentos, temos um advogado, temos 2 nutricionistas. Então a gente tem uma carga bem ampla assim, de profissionais. E ainda assim somos desfalcados de profissionais, né? As seleções que teve, a gente abriu vaga para serviço social, e, enfim, outras vagas, mas acabou não sendo contemplado, ninguém se inscreveu, infelizmente. Doutora, boa noite. Dentro da área da sua atuação, na atuação de vigilância sanitária, assim, como você diria que é a sua atuação, assim, dentro do entendimento, a vivência assim, de experiência na área, quais as atribuições você acha que o médico veterinário tem que ter? Na minha visão, em relação a especificamente medicina veterinária, a gente tem que ter uma visão muito clara dos componentes, né, patológico, questão sanitária, de como a gente tem que pensar em outras disciplinas, né, POA, como que é o abate, como que outros órgãos têm que atuar, outros órgãos que a gente sabe que tem que ter veterinário lá, a gente precisa entender como que eles trabalham, para que quando a gente chegue numa fiscalização, que é o setor regulado, né, e já é a venda, a gente sabe o que é o certo, o que é o errado, a gente sabe lidar com essa adversidade, e aí também a gente saber lidar com as pessoas, né? Saber que em muitos momentos, nem tudo que tá ali na legislação é o que a gente vai conseguir encontrar, mas a gente tem que ter a visão de repassar para as pessoas o que é que dentro do contexto que elas têm para que podem melhorar, para que numa próxima vez a gente possa exigir um pouco mais, para que aquilo seja um pouco mais adequado, né? E aí, só puxando outro gancho, né? Dentro da vigilância sanitária, a gente tem o que a gente chama de GT. O que é isso? São grupos técnicos. E a gente tem o GT, que ele é voltado mais para a fiscalização de alimentos, GTs que são focados mais para a questão de hospitais, clínicas, né, setores de saúde e afiliados, né, como farmácias, etc. A gente tem o que a gente chama de interesse à saúde, que é tudo aquilo que, de alguma forma, o manipular dele, o vivenciar dele, acarreta na saúde humana. E aí, por exemplo, quando me perguntaram se há outros veterinários, a gente tem um veterinário em cada um desses GPs. Né? Eu estou no interesse à saúde, a Amanda está no de medicamentos, Jéssica está no de alimentos. Né? Então, a gente, na nossa profissão, a gente consegue ter essa transitoriedade, apesar de, no momento em que a gente é um fiscal sanitário, a gente transita por tudo. Né? A gente transita por tudo, mas na nossa graduação a gente traz um componente que contempla cada um desses locais. Diferente de outras graduações do farmacêutico, ele, na graduação dele, ele vai estar sempre voltado mais para medicamentos, farmácias e saúde, né? Então, basicamente é isso. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Assim, dentro das suas primeiras experiências atuando na vigilância sanitária, como é que foram essas experiências, assim, no começo da carreira e tudo? E se precisa de alguma formação específica ou formações específicas para atuar nessa área? O que eu senti, assim, de falta, que eu não tive na graduação, né, não falta, foi mais mesmo da questão de legislações, né, de acostumar o acadêmico a ler legislações, a entender legislações, e a gente trabalha muito, muito com a escrita.
onde a gente faz laudo, laudo de apreensão, laudo de inspeção, laudo de tudo. Então, essa organização em você gostar de escrever, ou pelo menos ter, né, lá a competência de conseguir discorrer e visualizar uma situação, porque quando você vai na inspeção, que você vai fazer aquele laudo, você vai discorrer sobre tudo que foi feito ali. Né? Eu entrei em tal lugar, falei com tal pessoa, no local tinha tantos metros, e foi vistoriado isso, foi informado aquilo, foi exigido aquilo, de acordo com a legislação tal. Então, isso a gente não é muito acostumado a fazer. Acaba parecendo uma coisinha um pouquinho chata, mas eu gosto que a gente acaba conhecendo várias situações e aprendendo a resolver questões diferentes, né? A gente tem uma legislação que diz que os dois têm que ser feitos da mesma maneira, porém a maneira como que a gente vai exigir aquilo para que eles alcancem o que a gente quer é diferente. Então esse malear para mim é muito interessante. Eu tive muita dificuldade no começo em visualizar isso. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas também. E algo assim, bem mais pessoal. Queria saber se você está satisfeita com a sua escolha, a escolha da área que você escolheu trabalhar. Né? Se você é satisfeita, se você gosta, se você é feliz nessa área, como é que isso mexe com você? Sim, sou muito satisfeita nessa área, porém eu nunca estou satisfeita o suficiente. Então, eu sou uma pessoa que adoro aprender, eu adoro mudar, né? Antes de estar atualmente na vigilância sanitária, eu estava na então eu gosto da área de saúde pública, como um todo. Então, eu adoro estar estudando, adoro estar fazendo especialização, vendo coisas, perspectivas diferentes, né? Seja para agregar na área onde eu estou atualmente, que seja a vigilância sanitária, que eu gosto muito, vejo um crescimento muito grande, como outras áreas. Vou para a segunda pergunta, que é, na sua opinião, como é possível potencializar a inserção dos médicos veterinários no SUS, com ênfase na atenção básica e na vigilância sanitária? No meu ver, falta mais engajamento dentro das próprias universidades, né? No sentido de demonstrar ou mostrar, enfim, a realidade da vigilância. Acaba que, por exemplo, quando eu acabo conversando com algumas pessoas, muita gente tem uma visão muito equivocada, né? Que a gente é um setor que é especificamente de cobrar, de multar, e não é isso, né? Na verdade, 40% ou mais das nossas ações são muito educativas, né? De realmente estar ali junto com o regular, tentando ensinar ele ou tentando repassar ele as melhores formas de ele estar ali presente na sociedade, né? Levando saúde à população. E eu acho que se passa, eu pelo menos, né, eu não sei como é no caso da vivência da UES, mas durante a minha graduação a gente não teve, assim, tirando a questão do ESO, né, estágios, a gente nunca teve uma visita de um profissional da fiscal sanitário, a gente nunca teve uma palestra de saber como era, qual o contexto, né, quais a vivência dele no dia a dia. Então, a gente não teve. Então, eu acho que essa aproximação do que existe para dentro da faculdade, ou vice-versa, né, uma rotação de estudantes dentro do local, eu acho que ela é importantíssima para deixar os estudantes à vontade para querer ou não se inserir nessa área. Né? Fora outra coisa que, particularmente para mim, é muito importante, que são publicações. Os próprios profissionais que já estão ali, que já estão, né, com a faca e o queijo na mão, vivenciando, vendo as problemáticas, vendo as atualizações, eles quererem pegar essa vivência deles, do que é problemática ou do que é sugestivo, transformar isso em opinião através de publicações, e essas publicações serem acessíveis ao meio estudantil, às faculdades, porque numa dificuldade, né, de ter essa troca, né, profissional e para faculdade para profissional, a gente sempre tem ali um banco de dados para quem se interessa em saber. Então, eu acho que também isso é uma parte muito falha, né, da questão profissional mesmo, já, dos locais. Boa noite, doutora. Eu vou continuar aqui com as perguntas, tá bom?
os profissionais com quem você trabalha percebem a sua atuação? Como médico veterinário, Isso, os profissionais das outras áreas percebem a sua atuação como médico pronto. veterinário. Eu vou contar uma coisa um pouquinho curiosa, tá? Eu entrei em 2016, certo, na vigilância sanitária. E na época em que eu entrei, eu fui a primeira médica veterinária a estar inserida na vigilância sanitária. Na época era outro gerente, né? Um enfermeiro, já tinha uma carga muito vivida de vivência dentro, né, do município em relação à vigilância sanitária. E aí eu lembro claramente que eu cheguei lá, tinha alguns outros, a equipe era bem menor, são 6 pessoas. E aí ela chegou, aí ela foi me apresentar, né, para as pessoas e tal. Porque assim, eu entrei lá porque eu questionei o município do porquê que não haviam vagas para profissionais veterinários em alguns locais. E, enfim, abriram, aí como eu me interessei, eu acabei entrando lá, fiz a seleção e entrei. E aí eu me lembro que ela foi me apresentar, e hoje eu acho graça, mas na época foi muito constrangedor, porque ela chegou assim, olá, pessoal, tudo bem? Essa é a Lia, né? Ela é médica veterinária, vai estar fazendo parte agora da equipe. Eu não sei o que é que um médico veterinário faz na fiscalização sanitária, mas é isso, ela agora faz parte da equipe. E aí eu fiquei assim, meu climão, né? Tipo, os próprios profissionais da época, eles não, principalmente municípios pequenos, né? Eles não entendiam o contexto onde o médico veterinário é inserido na saúde. Então foi um caminho de formiguinha, né? Mudou de gerente, ela tinha uma percepção totalmente diferente. Nesse meio período eu fui para outro setor, minha vaga ficou aberta, e aí a primeira coisa que ela disse é tipo assim, você vai para outro setor? Eu não vou. A gente precisa de um médico veterinário, porque eu estou lendo aqui na legislação que precisa ter, que é importante. E aí acabou, minha vaga ficou aberta, tinha outra menina que estava em segundo lugar, ela chamou. E aí, de lá para frente, ela sempre buscou, apesar da formação dela ser enfermagem, ela sempre buscou valorizar a área, porque ela via isso em outros municípios, como Fortaleza. Fortaleza tem uma quantidade de médicos veterinários à frente da vigilância muito grande. Acho que é mais que Sobral, mais que outros municípios, né? E ela tinha essa proximidade. E aí não foi a mesma coisa, foi com os outros profissionais que já estavam antes de mim. Eles achavam estranho, eles acharam curioso, porque a percepção da população como geral é que veterinário cuida de bicho. Acabou. Só que aí é que tá. É meio doloroso a gente, né? Poxa, eles deveriam ir procurar entender, mas na verdade é um trabalho realmente nosso, de formiguinha, de a gente explicar para eles que não é isso. Né? E as próprias faculdades, elas demonstraram que a gente tem um leque de oportunidades muito grande. E acontece sim que a maior parte das faculdades elas têm sim um foco maior em clínica, em tudo, porque acaba que realmente é a maior vontade dos alunos, né? Mas é isso, é um trabalho nosso, sempre perto da população, dizendo que nós não somos só médico de animal, a gente é médico de vida, seja ela de natureza, seja ela de animal, seja ela de gente. Nós somos médicos de vida. Né? Então, nós temos que nos dar essa importância, nós somos muito importantes. Né? Então, é isso. Ao longo do tempo de atuação no serviço, sentiu que o seu trabalho foi valorizado? Olha, eu diria que atualmente a gente está no auge da valorização, porque pós-pandemia foi difícil. Foi muito difícil, né? Porque faça chuva, faça sol, tava todo mundo enclausurado, todo mundo dentro de casa, mas a gente estava na rua, né? A gente estava vendo parente doente, a gente estava brigando com gente que não entendia a situação, a gente estava ali, faça chuva, faça sol. Então acabou que o envolvimento tanto social de algumas pessoas como político, né? Eles acabaram vendo, né, o papel social, legislativo, enfim, da fiscalização sanitária, né? E justamente isso. Acabou que, na pandemia, ironicamente, começaram a ver a gente não como um órgão fiscalizador, mas orientador. Porque a gente estava lá orientando, a gente estava lá entrando nas casas e
enfim, orientando. Atualmente, pelo menos aqui em Sobral, a gente está num contexto de arbovirose, né? Dengue de chikungunya muito alto. Então, quando um órgão ele não dá conta sozinho de fazer certas atuações, ele chama outros para agregar. E nós, por exemplo, fomos convidados, como outros órgãos, para estar nessa atuação. Vamos visitar o local. E aí a gente está fazendo nosso trabalho e a gente pega para falar de dengue, pega para falar de outra coisa. Né? A gente está no mercado, o mercado tem um gatinho, né? O gatinho está lá em sofrimento, a gente explica que lá não é o local adequado para ele, mas fala do setor lá da AMA, que tem castração gratuita, que tal. E aí tem todo esse contexto em que a gente não pode se fechar no mundo de fiscalização sanitária. A gente está vendo um local, a gente está vendo uma problemática, e a gente consegue abordar sobre vários assuntos, apesar da função inicial da gente. E aí, nesse período de pandemia, né, como a gente estava muito na rua com os profissionais fiscais, a gente acabou sendo notado muito por isso, por não falar só de Covid, não falar só de pandemia, essas coisas, mas de todo o contexto que a gente ia, né, todo local que a gente ia, a gente falava, seja do animal, seja da questão da planta ali, né, correto, da vacinação, enfim, outras coisas. Então, a gente acabou, após pandemia, a gente está sendo um pouco mais reconhecido em relação a isso. Durante a sua atuação, quais as conquistas ou retrocessos você destacaria em relação à sua área de atuação? Olha, em relação à conquista, eu vou pegar o gancho do que eu falei agora, é realmente isso, né? A gente teve, sim, um pouco mais de reconhecimento. Antes a gente tinha algumas dificuldades, né? Por exemplo, a gente fazia medidas programáticas para fazer certas visitações, era mais difícil ir para distritos, né, que são locais da cidade por conta do carro, enfim, contas de dificuldades. E aí, como viram a nossa atuação em relação a isso, né, a gente acabou ganhando incentivos, né, e aí acabou conseguindo contemplar isso. E isso a gente só mostra com trabalho, né? Mas não é só mostrar trabalho, ficar calado. A gente também tem uma voz de poder cobrar, né? De se impor, de mostrar, mais uma vez falando, de pegar o que você vê de certo e de errado e tudo, publicar, ou fazer uma carta, fazer um ofício, ou registrar. O médico veterinário, ele tem que aprender. Ele é muito pouco visto ainda na sociedade. Nós somos grandes. Nós somos muito grandes. E isso eu falo sem querer me gabar. Somos um profissional muito grande, com um peso muito grande. Em outros países, nós somos equiparados assim a profissionais extremos, porque somos grandes. Porém, falta uma visão de união de classe de nos vermos grandes. E aí acaba que a gente tem que estar provando isso com outras metodologias. O que eu quero dizer com isso? Tudo que a gente faz, se a gente tem um pouco de medo, receio, ou que a gente tem que brigar por melhorias, a gente tem que oficializar. Então, a gente tem que aprender quem trabalha em clínica, ter tudo assinado, quem trabalha ter tudo registrado, quem trabalha em fiscalização sanitária, ter tudo assinado, ofício e tudo, publicações, sabe? Tudo isso é uma maneira da gente ser visto. Porque muitas vezes, principalmente no setor público, né, que é onde está alocada a vigilância sanitária, é um mundo de coisa. Todo dia a gente está inserido dentro da saúde, só tem atenção primária, só tem outro setor, e tem outro setor, e muitas vezes a gente passa despercebido. Então, assim, a nossa maneira de cobrar e se resguardar e tudo, e ter voz, é isso. Então, assim, respondendo sua pergunta, sendo mais singelo, porque eu falo em relação a melhorias, é isso, né? Aprendemos muito como equipe a cobrar, se impor, registrar. Mas, assim, em relações à perca, eu diria que de 2016 para cá, a gente não teve muitas percas em relação à fiscalização sanitária. A gente só teve percas mesmo em relação à equipe mesmo, né? Por conta da pandemia, perdemos alguns profissionais. Muitos deles, realmente, nós éramos poucos na época, ainda não éramos 11. E tinha que ir todo mundo, alguns deles eram um pouco mais idosos, deveriam ter ficado em casa, mas enfim, não tinha também como desfalcar, porque o trabalho era em prol da população. Então,
em relação a percas, é mais isso. E principalmente, por exemplo, né, perca às vezes, por exemplo, o fiscal sanitário, ele tem as suas horas de contrato, mas volta e meia ele tem que fazer inspeção noturna, volta e meia ele tem que fazer uma inspeção de rotina, não está programado. Não tá... Então, assim, eu não tenho filhos, eu não tenho 6 gatos e tudo, tá beleza? Mas alguns colegas meus têm filho, têm marido e tudo, e eles acabam perdendo um pouquinho disso, né? O tempo, o bem-estar, a tranquilidade de estar em casa. Então, eu acho que é mais isso. Né? Então, a pessoa que tem que estar, a pessoa, no geral, que está na saúde pública, ela vai ter que abrir mão de muita coisa. Porque o estudo é contínuo, a luta é contínua. A gente não está trabalhando pela gente mesmo. A gente está trabalhando pelo contexto único, né? De saúde única. Então, muitas vezes vai acontecer de você abrir mão de muitas coisas. Outra pergunta é se você exerce alguma outra atividade profissional além de atuar no SUS. Sim, eu atendo em clínica também, não clínica particular, eu trabalho com home office, né, por causa do tempo mesmo. Vez ou outra eu pego um plantão, essas coisas. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito de vez ou outra, pegar um paciente, tratar um paciente, tudo. Me sentir útil na parte animal, não só na parte humana e coisa. Eu gosto muito. Eu trabalho com clínica. E para terminar as perguntas, eu sei que você já falou ao longo das perguntas vários desafios que você já enfrentou ao longo dessa caminhada na saúde pública, mas eu queria saber qual o maior desafio atualmente do profissional veterinário na área da saúde pública. Que eu posso dizer como desafio profissional veterinário é realmente o reconhecimento dele e saber se inserir em outras áreas. Não que a gente queira saber mais do que outros, mas, por exemplo, nós temos a absoluta capacidade de uma fiscalização alguns estabelecimentos de saúde, não sozinhos, óbvio, né, em dupla ou em triplo com outros profissionais afins, mas que a gente tem possibilidade, sim, de coordenar alguns áreas, como acontece em Fortaleza. Se eu não me engano, em Fortaleza, o coordenador é um médico veterinário de um dos polos, porque tem vários, né? E de subir de outros degraus, né? E de alcançar outros locais. Então, acho que ainda existe uma barreira muito grande das pessoas em reconhecerem a gente como pessoas da saúde, em geral, no contexto de saúde, né? Porque, assim, nossa faculdade está inserida em agrárias, né? Ela não está nem dentro da biológica, nem quando ela está em agrárias. Então, assim, tem um pouco dessa dificuldade das pessoas em entenderem a gente como profissional da saúde, né? Então, cabe a gente, infelizmente, até que provar isso diariamente com a nossa vontade mesmo, né? Com a nosso trabalho, comprometimento, né? O nosso encantar, eu acho que essa palavra, eu gosto muito dessa palavra, porque eu tinha uma professora de parasitologia que ela ensinava parasitologia, ela olhava assim, ela dizia, olha gente, que coisa linda essa giardia, ela tá sorrindo, ela é linda. Então eu acho que é isso, é a gente gostar do que a gente faz e a gente, de alguma forma, de algum mecanismo, a gente tentar ali cultivar uma sementinha nas pessoas e dizer, olha gente, que lindo, hoje a gente impediu que uma carne estragada chegasse no consumidor. Hoje a gente foi uma entrevista e falou da importância da limpeza, verduras, não sei o que, não sei o que. E eles saíram maravilhados porque eles nunca tinham feito isso e eles disseram que iam fazer isso e tudo. É a gente saber utilizar os nossos dons e aptidões dentro daquilo que a gente quer para ser melhor, né, no mundo. E eu acho que é isso.